Fala, meus amigos, como estão vocês? Tudo bem? Lá vamos nós aqui mais uma semana aqui. Eu estou hoje com meu amigo Paulo, que é o ser evoluído, que vem logo depois de mim, tá? Eu sou o Saulo e todo mundo entende que eu sou Paulo, mas não sou. Sou o ser anterior a ele. Que você sabe na história da Bíblia, o Paulo, ele se regenera, né? Depois de encontrar Jesus, o Saulo, e vira Paulo, né? Então eu sou o cara que precisa da regeneração ainda. Vamos lá. Não se esqueça de cadastrar-se aqui no canal do Projeto Farol, também nos acompanhar lá no nosso site, e vamos começar que tem bastante conteúdo. Nós vamos falar hoje de como se comportar fora do corpo. Nós viemos falando de vários aspectos, desde a saída dessa corpórea, mas de repente você sai do corpo, é um universo que está à sua frente ali. É absolutamente uma janela para o infinito. Você tem uma quantidade de dimensões, seres que moram em determinadas dimensões, o assunto é tão extenso que não dá em uma hora para a gente falar tudo, mas eu vou tentar ser rápido. Entenda que rápido significa não profundo, tá? Primeira coisa, entendimento de onde estamos. Quando a gente, por ter um corpo físico, eu e você, deixa eu diminuir só o somzinho aqui para não pegar. Por a gente ter um corpinho físico, a gente está conectado a dimensões físicas com seres que nessas dimensões físicas diminuem o padrão da sua consciência. Então, por padrão, a consciência é mais, digamos, complicada. E fruto das suas karmas, das expiações, das provas, e seres em baixa consciência precisando de um processo de aprimoramento. Estando fora do corpo, na hora que você sai, por causa disso, 90% das suas experiências são as primeiras frequências, que são as frequências que ficam os seres mais aprisionados às vontades físicas terrenas, quando passam por aqui, eles ficam por aí, inclusive desde os mais simples ao processo mais complexo. Ou então a pergunta é, onde estamos no sentido da projeção astral ou no sentido do comportamento inicial? Como 90% das experiências são das dimensões inferiores, a gente precisa conversar sobre o tipo de espíritos que nós vamos encontrar nesses lugares, a forma, a frequência, a repercussão disso. Inclusive, a próxima semana nós vamos falar sobre as frequências, tá? Que é uma coisa muito importante. Então daí fica todo o processo. E vamos lá. Espíritos. Essa noite, para você ter ideia, a Cari estava ouvindo essa mensagem agora que está aqui com a gente. O Sushi não está com a gente aqui hoje, tá? Só está a Caritazinha e o Sushi não. O Sushi ficou cuidando da casa, é um bicho bravo já, precisa defender. Eu tive uma experiência hoje que eu não queria nem contar para ela, de tão energeticamente... Eu tinha acabado de gravar um vídeo sobre frequência, e eu fui deitar um pouco assim, percebendo uma influência muito forte sobre a gente, o que é normal, sobre mim, tá? Eu estava deitado, tal, até que eu levantei em catalepsia projetiva, e nisso tinha um espírito parecia uma mistura de criança, era uma criança com cabeça de velha. É um negócio agradável, né, Paulo? Tá tranquilo, mas era um corpo de criança com cabeça de uma senhora. E mas era uma criança, o rosto estava deformado e por isso fica nessa forma, digo, de velha por isso. Assim, criança no sentido físico, né, mas é espírito, né? E tinha um espírito, esse espírito estava um pouco chateado comigo, eu não sei porquê, talvez pelo processo de amparo, talvez pelo processo da frequência que eu estava acessando, não sei. E estava ali há um tempo, e no processo de saída, começou a tentar fazer eu não sair do corpo. Eu tentava sair do corpo, ela tentava fazer eu não sair. E com isso criava palavras bem pesadas para eu não sair do corpo, repercussões de físicas que causam constrangimento, como fazer você, por exemplo, enquanto está deitado, ou além das palavras que falam, fica tocando no seu corpo, tocando as partes suas, principalmente de origem sexual, para fazer você não sair mesmo, criando um processo total de constrangimento. Cara, eu até falei para ela assim, rapaz, para com isso. Isso é só meu corpo. Eu fiz um esforço, me levantei, fiquei mais na proximidade disso, mas eu senti a energia de novo, por ter ficado próximo ao corpo, fui voltado. Por que eu estou contando essa experiência? Elas acontecem o tempo inteiro. Isso não é ruim nem bom. Isso é o comum. Claro, passa a ser ruim quando a gente percebe que seres inconscientes estão por aí. É que o comum do mundo hoje é a violência também. Você não pode ser, infelizmente, você não pode sair por aí. Não quer dizer que seja, o conceito não deveria ser assim, mas é assim que é. E a gente precisa se adaptar. A gente não pode sair por aí dando bobeira com equipamento, com relógio, com carteira, na hora que você vai fazer um pagamento, você tem que saber o que está fazendo. O mesmo princípio acontece. Então, os espíritos que nós vamos encontrar são seres em desarmonia. E às vezes, por fato de você estar saindo sempre, fazendo trabalhos como esse, de abrir consciências, eles, inclusive eu vou falar sobre as frequências, eles ficam o tempo inteiro ali. Como se comportar numa situação dessa? Bom,
a gente, por mais que você receba uma agressão, a gente não deve nunca revidar. Não porque a gente é covarde, não. Porque a frequência da... Uma agressão, ela não é só física, ela é verbal. Quando você recebe uma agressão verbal, há de entender que qualquer ser ou qualquer pessoa que lhe agride, de qualquer origem que for, ele não está bem. Se você faz a mesma coisa, justificando que alguém lhe agrediu e com isso você retorna, naquele exato momento você passou a não estar bem mais. Você perdeu o foco do seu equilíbrio e começou a agir da mesma forma. Então, estar fora do corpo e fazer isso não é fácil, mas foi isso que eu fiz. Eu estava em catalepsia projetiva na paralisia do sono, então eu tentei não agredir nem verbalmente, eu tentei argumentar com esse ser que ela estava, que não era o correto a ser feito, mas eu também sou responsável, não só pelo princípio de, às vezes, sentir o magnetismo e não conseguir sair, que é muito difícil, nós somos seres humanos, nos esforçamos, mas não... Então, eu tento me comportar no físico bem para que isso não aconteça, mas eventualmente acontece, e eu preciso aprender a me comportar. E o meu pensamento é, categoriza esse espírito como um ser doente, como uma pessoa que me agredir, eu também categorizo da mesma forma, e não deixe de ter minha vida ou tentar ter o meu padrão. Né? O meu padrão é, tendo consciência disso, eu sou mais responsável das situações, tá? Então, espíritos, velho, eles têm espírito dentro da casa da gente. Casa, entre aspas, não é a sua casa, é outra dimensão. Ele está acessando frequências dentro do seu ambiente, onde está naquele, entre aspas, espaço, mas em outra frequência. Então não é mais sua casa. Então tem desde a sua casa, espíritos em zona de conforto, espíritos por consequência daquilo que você faz, como acontece muitas vezes com a gente, espíritos familiares. Você tem que sair do corpo e eu sei porque eu fiz errado e hoje eu sei o certo. Então, por mais que você também tenha a oportunidade de errar, eu preciso lhe falar qual é o certo. Se tiver um espírito no quarto da sua irmã, no quarto da sua mãe, obsessor, não tire. Não sei, não. Procure ali a presença dos mentores, são seres mais inteligentes. Procure saber o que está acontecendo antes, né? Até porque ali não é a sua casa. E o relacionamento que ele tem com a sua família, às vezes, antes de você nascer, às vezes vem de outra vida. Então, o contrário, mas eu estou ali, eu tenho que atuar. Depende. A gente tem que tentar atuar com amor. Com amor pelos parentes, ou por qualquer situação, sem essa parcialidade. É alguém que eu gosto, é difícil não ser parcial, mas ao mesmo tempo eu também preciso ir a fundo para entender, e essa é a questão de pensamento correto, um comportamento que existe. Quando você estiver no umbral, você vai ver não só os espíritos conectados a você, mas conectados às pessoas da sua família. E é muito difícil. Cara, eu vi coisas você vê, né? Você sai do corpo, você vê. Não que você goste, mano, de espíritos. E eles sempre usam o constrangimento como forma de dominação. Uma das coisas mais pesadas que eu vi, no sentido de astral e constrangimento e assédio ligado a alguém, foi assim. Uma pessoa era muito difícil, era próxima, era bem complicada, isso acontecia por um processo espiritual também, e as aberturas dela, obviamente, até que uns anos se passaram e eu fui levado, de tanta paciência que eu tive, né, a ver a situação espiritual dessa pessoa. Eu fui levar, cara, quando eu cheguei do lado, ele estava meio adormecido fora do corpo e tinha um obsessor do lado dela. Eu vi uma das cenas mais fortes no que diz respeito à dominação. Eu cheguei perto, esse espírito me conhecia. Você não vai chegar. Ele tinha horror à minha presença, porque sabia que eu tinha a possibilidade de fazer alguma transformação. A transformação só se faz através do amor, nunca da indução. Por mais que a gente não saiba disso, não haja disso corretamente, a teoria é essa. Cara, ele chegou, quando eu tentei me aproximar para conversar, ele não queria nem conversa. Ele pegou esse cara que ele obsediava, tá? Tava na frente. Na minha frente, assim, eu gosto de falar essas coisas, eu quero ser sincero. Isso é muito espiritual, cru e nu. A gente guarda, mas só fala de... Isso aqui é fato. Ele baixou as calças do cara na minha frente e começou a masturbar o cara na minha frente, falando, não encoste que ele é meu. Qual é o objetivo dele? Mostrar que ele dominava o cara. Mostrar constrangimento para eu não me aproximar, tá? E fazer de qualquer forma que eu ficasse, ou eu saísse dali, ou eu entrasse numa sintonia ruim. Então eu me acalmei, que obviamente eu não me aproximei, respeitei a situação, vi o nível do assédio, voltei para o corpo e depois, entendendo a situação mais a fundo, até dei pequenas sutis dicas por não ter total abertura, falar,
Dá uma olhadinha nisso, não observa o comportamento, assim. Às vezes a gente não está sozinho. Vai no lugar, assim, se tiver abertura, tá, tentei. Então, isso são coisas que nós vamos ter o tempo inteiro acesso fora do corpo. A gente precisa aprender a comportar-se, nos comportar em relação aos assédios, tá? E principalmente ética. Você está vendo a situação, observe que a minha preocupação aqui é transmitir informação, mas eu, em nenhuma hipótese, na verdade, falaria isso, nome, gente, para ninguém. Isso é uma coisa que não sinto superior, não sinto. Não, aquilo é uma situação espiritual que acontece. Não me sinto diferente, porque também acontece com a gente. De passagem ou de ida, se essa fora do corpo, estava lá. Eu próprio fui molestado sexualmente hoje. Essa madrugada, né? Então, assim, não é uma coisa dos olhos, é uma coisa geral. Isso está aí, tá? E esses ataques sexuais, eles são muito fortes. Eles acontecem com constrangimento e como dominação. As zonas astrais, elas são absolutamente controladas pelos processos sexuais. Quando tá bom. Mas o problema do assédio é porque às vezes fica no ódio, na maldade, diretamente. Com uma pessoa que está em origem sexual, ela não aparenta estar sofrendo. Pelo menos ela está ali através da sua boa vontade. Ela está numa zona de uma orgia, tal, uma coisa assim, essas coisas tem aos montes. Ela não. O problema todo é este. É que por ser o chakra mais intenso que nós temos, o chakra sexual, o chakra básico, onde mais movimenta energia, você, quando está num processo desse, perde muita energia absolutamente, acha bom, se acaba totalmente e não percebe. É um tipo de perda e de assédio que ele consegue fazer você se desgastar porque quer. Você se acaba e não consegue fugir. Eu diria que, em termos espirituais, é o assédio mais difícil de se desvincular. É o tipo de vício mais complexo de sair. Porque ele leva... A pessoa que se droga, ela sabe que está fazendo uma coisa ruim. Ela faz, mas ela sabe que aquilo não é bom. O sexo, ele traz uma sensação positiva, mas ele, dentro de princípios de troca energéticas no meio do umbral com seres que você não conhece, ou em qualquer situação, ele tem uma perda enorme e você é um tipo de vampirização impressionante e você ainda sai dali querendo mais, por causa da forma como nós convivemos. Então é um tipo de energia difícil de ser desvinculada e está pegando todos os seres. Se você andar no umbral, você vai ver. Nas esquinas, no lugar, na frente, o tempo inteiro. Então, a forma de se comportar não pode deixar essa energia chegar até você. Tem que tentar, durante o dia, manter um nível de sintonia alta para que não caia em coisas como essa, comportamentos como sites pornográficos, outras coisas. Sempre estou tentando não fazer isso. Lógico que nós não somos perfeitos, mas é aí que mora o processo. É um tipo de energia que não dá facilmente para sair. E o comportamento permita estar lá na situação, não dê bola, passa, foca no amparo, foca no amor, observa esses seres como seres que estão... Eles não vão parecer estar sofrendo, eles ficam meio sexualizados, com as genitais deformadas e transmitem roupas e imagens para você o tempo inteiro. Então você precisa passar de tranquilo. E é como se estivesse passando na Vale da Tentação no maior possível, né? Tem outras coisas que podem acontecer dentro das suas próprias visões de mundo, digamos assim, que precisa aprender a se comportar constantemente nisso. Tem os espíritos nervosos, eu estou falando dos espíritos, tá? Estes são até fáceis, porque esses espíritos, eles mostram que estão desarmonizados. Então, é difícil, eles às vezes estão deformados, fruto do seu próprio comportamento no astral, fruto de uma intenção. A intimidação é uma intenção verdadeira do astral, como aqui também é. Aqui a gente só respeita a polícia porque anda armada. A gente só respeita o Estado porque é poderoso. Então nós só respeitamos as leis de trânsito porque tem multa, tem câmera. Se não tivesse câmera de radar, ninguém respeitaria. Aliás, como já não respeita em muitos aspectos. Então a intimidação é um fato aqui. Então seres, eles mandam, são bravos, são nervosos, demonstram aparências tenebrosas, são endemoniados. Isso é uma ação natural. A força, o tamanho, a forma como você se porta, ela causa uma reação. Essa reação no astral, ela acontece o tempo inteiro. Você não pode se intimidar por isso, ao mesmo tempo não é para correr atrás e brigar, não. O foco é o seguinte: isso é um fato e a gente precisa manter a simplicidade. Nunca você vai correr de uma situação, de um espírito nervoso desse, também não vai atacar. Isso buga a cabeça dos caras. Isso é uma falha na Matrix, entre aspas, do umbral. Porque eles estão acostumados a intimidar e alguém correr. Ou
eles intimidarem, a pessoa, pelo contrário, é mais forte que eles correm da pessoa. Então, na hora que eles tentam lhe intimidar, eles não conseguem. Veja, se eu tô sozinho no astral às vezes, tem 10 caras, velho. Tudo brabo. Parte pra cima de mim, pra você ter. Eu podia contar N relatos. Contar alguns. Certa vez eu estava inconsciente de como esse processo de intimidação acontece. Não sei se é meu celular que tá fazendo né? Certa vez eu estava no umbral inconsciente, tá? Aí um espírito estava sendo machucado, eu estava inconsciente, tomando banho num lugar assim, junto com outros, engano assim. Aí eu vi um cara gritar, uai, ai, ai. Eu olhei assim, levantei a cabeça assim, vi um cara com machadinho, passando o machadinho, como se fosse cortar o cara assim, a genital do cara assim, machucando, né? Eu olhei, tava inconsciente, velho, para com isso aí, vai machucar o cara. Se foi um processo inconsciente, né? E nisso, quando eu fiz isso, o cara levantou a cabeça para mim em um segundo. Ele tava a 50 metros de distância. Ele veio e agarrou meu pescoço numa velocidade, me levantou assim e foi apertando a ponto de eu sentir isso aqui, os ossos aqui do pescoço se triturarem. Da mão dele colar assim, pra você ter ideia. Ele esmagou isso aqui tudo meu. Então eu vi que eu tava fora do corpo, na mesma hora. Então eu me acalmei. Eu não pergunte como saiu voz, mas saiu, eu falei, me larga. Eles jogam a indução, mas na verdade aquilo não tá acontecendo, né? É uma mistura de peso, mas não danifica seu corpo astral. Aí eu falei, aí ele não largou. Cara, eu peguei essa minha mão aqui, dei uma pancada nele aqui. Eu não sou de fazer isso, mas ali eu tinha acabado de despertar a consciência e tinha sido abordado. Que eu usei de violência até, de uma abordagem assim, né? Aí uma pancada tão forte. A mesma energia que eles querem roubar da gente, a gente pode usar para isso também, mas por isso tem que saber usar. Que ele voou uma distância, ele não voou e caiu, não. Ele voou reto. Eu bati dele que ele fez assim, ia embora, até que ele pisou no chão assim, arrastando, se parou. Aí os outros 2 ou 3 caras que estavam com ele, acho que eram uns 4, e vieram imediatamente até que um falou, não, pera, eu parei, me centrei, olhei para ele na direção, eu estava na batente do lugar onde ele estava tomando banho ali, inconsciente. Eu falei, olha, eu agora fiquei lúcido, eu não quero confusão, eu vou sair daqui tranquilo, tá? E eu procurei o espíritozinho que estava ali machucado, já não estava mais ali há um tempo, desde quando começou o processo ele fugiu. Eu não sei pra onde foi, também umbral, né? Eu falei, e os caras não foram atrás de mim e não tiveram mais coragem de me abordar, porque eles viram primeiro, eu fiz eu não sou de fazer, mas uma demonstração de força energética, que é a única coisa que eles respeitam. Os mentores para trabalhar no astral, eles trabalham constantemente com repercussões disso. E eu dei uma pancada como os caras não conseguiram mais correr atrás de mim, nem fui eu atrás deles, eu buguei a cabeça dos caras. Isso acontece direto. Outra vez eu tava passando num lugar, eu estava no meio do umbral, não estava conseguindo voar. Eu estava num lugar alto, eu sabia que eu tinha que ir para certa direção, não me pergunte por quê, naquele momento eu sabia, e eu não estava conseguindo voar. Aí eu estava numas ruas de paralelepípedo, assim, antiga, tipo centro histórico. Aí os caras fecharam espiritualmente aquela região, falavam que só passava ali quem eles queriam, tal, eles cobravam pedágio, que eu não sei o que é que eles cobravam. Aí eu falei assim, velho, eu preciso passar aí, eu não estou conseguindo passar voando, estou lúcido. Aí ele falou, não, aqui só passa pagando. Aí eu falei, olha, eu não quero confusão, mas eu vou passar aqui, tá? Só um cantinho aí, vocês ficam... Olha, eu não me meti com o que eles estavam fazendo. Eu não disse para eles que estava certo ou errado, a compreensão do buraco onde nós vivemos, tá? Eu só quero passar. Eu ainda peitei os caras nesse sentido. Aí vieram para cima de mim, eu parei, veio uma turma para cima de mim. Eu parei na mesma hora, olhei para eles assim e falei, olha, eu tô lúcido, eu não quero confusão, então lúcido assim. Eu sei que eu tenho um corpo, eu sei que eu tô encarnado, eu sei que eu tô fora do corpo. Aí o cara falava assim, olha, deixa, só vai passar agora porque a gente permitiu. Aí eles disseram assim, para não ficar por baixo, né? Eles estavam numa situação de controle, eles viram que seria problema mexer. Então, observe assim, a forma de se comportar é, nós temos que entender que eles são intimidadores, mas ao mesmo tempo não se deixar intimidar, mas não atacar também. Quando você mantém este padrão, seu mentor consegue chegar perto de você e atuar com você. Para você ter ideia, uma certa vez eu estava fazendo um amparo, foi uma das poucas, acho que 2 vezes eu só fui fazer isso. Saí do corpo, fui na região no meio do umbral pesado. Eu peguei um espírito que estava preso, tirei ele de lá e levei nas costas. E com isso eu recebi um ataque violento de vários, né? E eu estava calmo com eles, uma galera, rapaz, uns 20 caras mais assim, tentando me pegar. E eu com o espírito que eu tinha arrastado nas minhas costas, assim, segurando ele assim, que ele estava meio machucado, estava preso no lugar. Aí eu não tive o que fazer.
Aí eu pedi aos mentores para pegar esses. Aí veio um correndo, enquanto eu pedi ao mentor para tirar ele dali das minhas costas, que eu não sabia o que eu ia fazer, um voou. O que ele fez? Ele ainda não tinha visto a intimidação. Ele voou na minha direção, numa distância de uns 20 metros, voou. Aí eu pensei, não vou atacar o cara, mas eu não tinha o que fazer. Então eu peguei minha própria energia, na força que ele veio, eu levantei a mão aqui assim, e ele desviou na mesma hora pela energia que eu joguei, e a sua própria força jogou para longe. Eu não usei a minha força para machucar eles, assim, o processo do astral. Automaticamente, todos os outros caras que ali estavam se afastaram e ficaram meio assim, ainda continuavam me cercando como se fosse um bicho, xingando, falando palavras, dizendo que ia me matar, essas coisas todas de intimidação. E eu não me ouvindo, eu estava prestando atenção no rapaz, aí eu pedi aos mentores para tirar ele daqui até que ele sumiu das minhas costas. O rapaz foi ajudado. E aí eu pensei, voltar para o corpo, vou sumir daquela situação. Observa o comportamento. Não usa sua energia para machucar. Não toca nos espíritos. Nunca. Se você fizer, você entra na frequência dos caras. Tá? Esse meu comportamento, essa forma de você não se intimidar, demora um pouco para você alcançar, mas você alcança. Você tem que começar com ele aqui. Tá? Ele levou a espíritos até mais inteligentes, que são os assédios inteligentes, que é um tipo de espírito que nós encontramos lá também, que é o próximo tópicozinho, subtópico desse aqui. Então, né, como se comportar fora do corpo. Vim me procurar. Eles percebendo, eles achavam que... O pensamento dos caras é o seguinte, ele não tem medo, não é verdade. Eu tenho medo. Aliás, eu tenho medo de andar na rua, como eu falo, eu tenho medo de parar no sinal, eu tenho medo de... Sei lá, tenho medo, né, de andar com relógio na rua. A gente tira as coisas de andar com coisas que chamam atenção. A gente tira essas coisas, se esconde. Se eu sair na rua ali agora, no lugar desse, eu vou tancar tudo no buraco, qualquer escondido, para no mínimo chamar a mínima atenção. Esses instrumentos que nós usamos, que são coisas que vão dar notificação, que alguém te liga, você não pede uma ligação, é uma coisa útil. Até monitora nosso sono e tal, mas no lugar desse não dá para, infelizmente, brincar. E aí eles começaram a me visitar uma certa vez. Desde cedinho, eu estava sentindo uma fluência pesada. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes você acha que está na frequência ruim e não está. Esse espírito era um chefe de um lugar que a gente chama de vale. São regiões mais pesadas, caracterizadas por um padrão, às vezes. Principalmente que tem como função prender espíritos densos que fazem mal de um nível muito alto, fizeram, e ali estão pagando seu karma, entre aspas, pela punição existente no umbral, que não é leve, e essas regiões. Esse espírito ele se conectou a mim desde cedo. Aconteceu umas 3 vezes isso, mas de formas diferentes. E eu passei o dia estranho. Eu passei o dia meio num umbral, assim. Caraca, que coisa estranha. Pensava nos mentores, nada fazia passar. Até que eu falei, vou deixar amanhecer, né? Que o dia hoje tá barril. Tem dia que você não tem o que fazer, né? Como a gente fala na barriga, tá barril dobrado. Até que eu saí do corpo. E um espírito... ele se conectou a mim, falando que desde cedo, ele estava se conectado a mim, que ele tinha pedido permissão para fazer isso. Onde ele não queria me fazer mal, mas ele precisava baixar minha frequência para eu conseguir vê-lo e acessar o que ele queria que eu visse. Então ele apareceu para mim, ele tinha uma aparência bem forte, mas não era muito assustadora. Ele estava assim, até as roupas que ele usava eram meio entre avermelhadas e alaranjadas. Ele tinha os olhos avermelhados, ele era bem grande, e ele queria me levar no lugar onde ele controlava, e me levou. Ele falou, por fato de você ter menos medo, você não tem medo? Ele falou assim, eu falei, não, eu tenho medo. Eu só não me permito que isso me domine, mas eu tenho medo, eu tento não... Mas eu queria que você viesse no lugar, que você, como repórter, né, como está aqui, que você levasse informação disso. Para ele era importante, era uma coisa que ele queria fazer. Então lá fui eu, para o meio de um vale, onde ele foi no meio de uma região, que era a região tinha, parece que cavernas, lugar ao redor, nós ficamos no meio de um lugar. E tinha tipo uma pedra, uma rocha no meio, com uns líquidos meio amarelados, que eu não sei o que era aquilo, se era sangue, se era, não sei, sei que era um gosmento, fazia umas bolhas assim de vez em quando. Aí eu fiquei no meio, em cima de uma rocha, e ele ficou comigo. Ele falou, ninguém vai encostar em você aqui. Aí foi a hora que ele deu um clique, começaram a chegar espíritos ao redor, como se fosse uma reunião. Cada vez que o espírito se aproximava demais, ele batia a mão no lugar assim, velho, não sei se era, não sei o que era aquilo, que soltava um negócio que todo mundo corria desesperado, mas era obrigado a ficar ali assistindo. Ele falou, eu controlo essa região.
Eu sou, as pessoas pensam que sou aqueles me chamam de demônio e tal, mas não sou isso. Eu faço um bem para a humanidade. Eu queria que você falasse isso. Olha o pensamento do cara. Eu não julguei, estava ali calminho. A minha intenção não era essa ali, julgar aquele momento. Aí ele chegou, a minha intenção é que você avise que eu não estou aqui para fazer o mal. Pelo contrário, eu estou fazendo o bem. Eu estou pegando os seres que não prestaram. Se deixasse esses seres soltos por aí, eles iam acabar com a humanidade, eles iam fazer são energias muito pesadas. Eu tiro eles dessa região, eu tenho pessoas que trabalham, inclusive, fazendo isso, trago para cá e os aprisiono aqui, porque aqui eles vão pagar pelo que eles fizeram. Eu vou garantir que eles vão fazer isso. Então, na cabeça do cara, ele era tipo um urubu do astral, assim, no nível muito alto, tá? Onde ele limpava a carniça mesmo da região. Ele é um animal, o urubu, ele é um animal importante para o equilíbrio da natureza, né? Para o ecossistema, digamos assim, da coisa. Então ele quis mandar essa imagem. Lógico que ele, através disso, fazia a sua sentença e tinha um certo prazer pela sentença que fazia, e aparentemente aquele negócio vinha passando de mãos a mãos. Ele está ali há um tempo, eu não sei o que acontece. No momento que eu estava ali, eu não julguei, pensei em voltar para o corpo, voltei. Ele me deixou lembrar das coisas todas. Esses caras, velho, eles têm conhecimentos, tá? É o tipo de espírito inteligente que existe no astral. Tem espírito ligado a isso, tem espírito ligado à música, tem espírito ligado à polícia, tem espírito ligado à alimentação, tem espírito ligado a questões de controle de sexo, controle de shopping, controle de motel. Onde você pensar, tem máfia. Não tem um lugar, o controle de dinheiro, o controle da ganância. Aliás, é uma das coisas mais difíceis de se sorricair também. A energia da ambição, a energia da facilidade. Quanto mais você tem, mais você gasta. Quanto mais você gasta, mais você quer. E você nunca fica pronto, mais você tem. Quando você for ver, você desviscou totalmente da espiritualidade por causa de questões financeiras. É outro negócio pesado. Tem uns espíritos que a gente chama de obsessor, já até comecei falando dele, pé de cama. Aqueles espíritos que estão ali do lado da cama, como aconteceu comigo, eles já são nervosos, já sabem o que é, estão o tempo inteiro ali. E nisso tem quando está fora do corpo, por causa das assistências que nós fazemos, assistências espirituais, as abordagens. Estamos com 27 minutos, né, Paulo? Exato. Maravilha. Só para não ir muito longe aqui, eu estou equilibrando o conteúdo aqui. As abordagens. Não, como eu falei, não se aborda espírito, mas se conversa com eles. Se tira a informação. Está dentro da sua, entre aspas, casa, aquele outro ambiente. Então, teve a oportunidade de estar com o espírito, pergunta o que ele tem. Aí não quer dizer que eles vão falar a verdade. Às vezes não vão falar, vão ficar nervosos, às vezes nem falam, rosnam. Mas aí você tenta abordar para perguntar. A abordagem acontece desde a forma mais simples, que é essa que você está ali fora do corpo. Você tem a oportunidade de saber os bastidores, converse, observe, traga informação. Ouça as mensagens que chegam na mente dos mentores, porque normalmente nós não nos vemos por causa dessa frequência ali. Então tenta tirar o máximo de informação que você puder dos espíritos que estiverem ali fora. E as abordagens vão acontecer dentro das assistências, que é a principal utilidade da experiência extracorpórea. Quando você está fora do corpo, tendo essa calma mais ou menos, então por que não fazer alguma coisa? Quem somos nós para dizer que não, né? Por que não tentar abordar, não tentar fazer algo legal? Então funciona assim. Na hora que você estiver fazendo um processo de amparo, os mentores vão estar com você ali, você não vai ver, tá? Vai ter um espírito numa região específica, numa situação específica, às vezes, você precisa abordar ele. Inclusive está ligado ao estado de a questão de frequência. Como se comportar numa abordagem? Normalmente é assim, você chega no ambiente, o mentor te leva nele, o espírito está aqui um pouquinho na mesma dimensão, mas, digamos, uma frequência abaixo. Então ele não está lhe vendo. Na hora que isso que eu vou falar para você, vai acontecer com você como projetor astral pra caramba, principalmente se você ganhar regularidade, tá? Na hora que você fala com o espírito, ô irmão, sempre bom humor, tá? Na mesma hora, faz isso aqui, cola. Você desce para a frequência do cara, ele lhe vê, ele lhe enxerga. Nesta hora, vou até coçar a cabeça aqui. Nesta hora podem acontecer diversas situações. Primeiro, o seguinte, é um ser que está acostumado nas suas andanças pelo umbral a ser controlado, dominado, apanhado, dominado, ordenado. Então, assim, punido, eu ver punições, caso não faça. Então, são seres, normalmente, é que nem você pegar uma pessoa que está no meio que está vivendo no meio das drogas, um X9 e tal, um cara assim, e a polícia tentar fazer com que ele fale alguma coisa do traficante. Ele morre de medo, que sabe que vai morrer se falar.
Então, só que lá fora do corpo não morre, mas o nível de tortura... É importante você entender o que acontece. O nível de tortura que acontece no astral é de inimaginável. A tortura no físico termina quando você morre. E não demora muito para morrer. Tanto que você não pode torturar quando acontece aqui muito. Quando você tortura aqui, a tortura lá é infinita. O cara corta a cabeça do cara para fora, velho. O cara fica com o estômago para fora. E fica assim. Tanto que tem várias regiões de ajuda. Tem os amparadores que costumam fazer tendinhas sem julgamento. É um lugarzinho que tem uma luzinha. Você vai ver muito isso fora do corpo também. No livro do Valdo Vieira, Projeções da Consciência, ele está andando no meio do lugar onde numa praça ele vê um médicozinho sentado sozinho numa praça. Viu? Já veio falar disso? Os mentores fazem isso, no meio da praça. Eles montam uma tendinha sem julgamento. Porque espíritos estão... Cara, os caras são machucados lá, de cortar o braço fora. Os caras cortam e não morrem. Fica sangrando. Aí ele vai nesse lugar, os espíritos, os mentorizinhos que são preparados para isso, a intenção deles qual é? É um pronto-socorro. Não vai ser, ali está dizendo, você não vai ser ajudado, não tem contato com o alto, nada disso. Ali é um lugar onde é ajudado. Então ele entra ali como se fosse um pronto-socorro, é ajudado um pouquinho, arruma ali, bota o braço no lugar, dá um passezinho, dali ele sai e volta para o umbral dele. Então esses lugares existem aos montes do lado de lá. Então esses espíritos estão acostumados com esse tipo de tortura. Então a abordagem é assim. Primeira coisa, que ele vai tentar fazer 3 coisas. Tentar correr, tá? Que é o comum, o mais comum. Você chega um ser ali, fala e toma um susto. Ou tentar ir para cima de você com tudo, porque é uma forma de autodefesa. Os animais fazem isso quando encurralados também, né? Ou imediatamente receber ajuda. Oh, graças a Deus você chegou, eu tô com dor, pelo amor de Deus. Você não sabe qual vai ser. Se tentar correr, você simplesmente vai ir através de... O mentor normalmente vai atuar, mas você pode ajudar. Quanto você ajudar, melhor. Você joga uma energia bem simples para segurar ele ali. Ele não tenta correr, ele se trava na mesma hora, funciona. Então, essa energia é incrível. Nossa. A outra, se tentar ir para cima de você, não faz nada. Usa a energia do imã. É como se fosse um imã invertido. Como se você fosse um imã com polaridade invertida. Já pegou um imã forte, tentou colar a polaridade invertida nele para ver o que é? Não, na mesma, não consegue. Isso aqui negócio não consegue, velho. Tem imã que você vai fazer a força subhumana, nem tente. Então aquela energia está acontecendo em cada célula dele. Então na hora que ele tenta, ele sente um magnetismo de retorno tão forte que ele já nem tenta de novo. Já para logo ali, ele é muito forte, velho. A ponto de se ajoelhar e tal, você vê situações e situações, tá? A outra abordagem é quando ele está ali no lugar dele, que já perde, você também, às vezes, vai acontecer o contato durante uma assistência. Às vezes o espírito está ali no processo, ele vê você, ele vem lhe abraçar, assim, para pedir ajuda e tal. Esses contatos são bem difíceis, porque você sente a energia dele, às vezes os mentores tentam fazer com que isso não aconteça também, mas às vezes vai acontecer, tá? O que você faz nessa hora é ter calma. O amparo dura 2 minutos, o comportamento de um amparo. Você vai falar, pô, acabou não sei o quê. Se o cara tentar com medo, não, rapaz, não sei o que. Aqui é diferente, ninguém vai lhe pegar, não somos legais aqui. Aí você joga uma energia de super positividade pro cara, junto ao mentor. Só pensar já acontece. O mentor já captou sua mente, já trabalha junto com você. Eles são assim, velho, antenados, rápido. Milésimos de segundos, às vezes são eles mesmos que pedem para você fazer isso. Ou se já aceita o comando, eles fazem, se nem você aceitar também, já passa. Então o cara já sente aquela energia fortíssima assim tal, já se acalma, se sente aquele alívio, abertura de consciência, sai do surto, eles conseguem fazer alguma dissipação magnética, onde tira temporariamente do surto do medo. A outra coisa é se o cara tentar ir pra cima de você, você fazer um negócio desse, a abordagem vai ser o tempo inteiro. Ele tá tentando lhe agredir, você fala, calma, velho, tá tranquilo, aqui não somos pessoas, chegou a luz na sua vida. Chega dessa vida aí pelas regiões sofrendo, não tá na hora de acabar, não? Ah, não, vou me pegar aqui, pegar o quê? Pelo amor de Deus, rapaz, vai pegar, acabou. Cadê? Quando a gente não some daí, que foi ajudado, agora tem outras dimensões. Você não lembra que você morreu? E veio pra cá, pronto, agora você vai como se estivesse morrendo daqui de novo, só que você vai pra um lugar muito melhor. Tá, então agora mantenha calma um pouquinho que a gente vai cuidar. Tá doendo aonde? Ah, eu tô com não sei o que, ele começa a lembrar. Os mentores magneticamente já fazem isso. Ah, mas não sei o que, talvez está endurecido. Mas cadê a sua família? Tá aqui, ajuda. Já viu? Aí você começa a aliviar a dor, vem você contar com dor, você toca nos caras assim. Sempre que você fizer alguma coisa, o processo é meio psicológico, meio energético. Às vezes mais psicológico que energético. Ó, vou botar aqui a mão sobre você aqui, você vai sentir um alívio. Aí eu
começa a respirar. Às vezes, velho, já aconteceu de pegar aqui, ó, o cara tá com isso aqui tudo tomado, velho, como se ele tivesse desencarnado com uma coisa tipo câncer. Existe um tipo de... Já viu o filme The Last of Us, onde nascem uns troços estranhos no corpo das pessoas, uns troços meio preto, assim. Os espíritos estão isso aqui tudo tomado, assim, velho. O cara tá sem respirar, tá com isso aqui tudo travado, fechado de energia. Então você tem que diminuir um pouquinho a consciência do cara. Às vezes não tem condições de amparar, levá-lo acordado. Então a primeira coisa que você faz é aliviar para fazer ele respirar, o comportamento que você tem que fazer. Não precisa de muita palavra, ele se acalma um pouquinho, ele adormece. Quando ele adormece, finalmente, como a maioria daquele processo ele é energético e psicológico, os mentores conseguem dissipar aquela energia, aí eu levo para um lugar intermediário para fazer uma limpeza inicial, para depois... Essa foi a limpeza inicial que nós fizemos. Faz uma secundária, digamos assim, para depois ele subir. O importante é que na hora do comportamento você consiga entender o surto do espírito. Exemplo, você talvez estava fora do corpo, isso aconteceu há mais de 20 anos, tá? Tinha antigamente, há 20 anos atrás mais ou menos, por aí, um Nokia chamado 6120. Era um celular caro, ele era meio riquinho, né? Não sei se vocês teve a oportunidade de ter ele aqui, o 6120, tá vendo? Todos aqui. Mas quem tinha era um celular o top, eu só perdia por aquele StarTech que abria assim. Lembra que tinha um StarTech que abria? Quem tinha aquele ali era milionário, tá? Mas no 6120 da Nokia era um celular muito bom. Essa menina que eu encontrei fora do corpo era uma menina que tinha o quê? 19 anos, era um pouquinho, minha idade mais ou menos, na época. Ela tinha desencarnado porque não entregou o celular pro bandido. O cara me deu o celular, ela não deu, e ela desencarnou e ia repetir, meu celular, ainda tô pagando as parcelas. Aí eu tentei abordar ela, mas olha como não funciona, velho. Você perdeu seu celular, pra você morreu. Nem morreu. Você perdeu uma coisa importante, seu celular. Meu celular, mas você fala, mas Paulo, você desencanou, Paulo. O celular não vai servir para nada, não sai daqui. Aí o mentor falou assim para mim, bota a mão no bolso. Não mente. Eu botei a mão no bolso, saiu um 6120 perfeito, não sabia nem que era o celular, saiu um celular que ela pensava. Eu falei, toma, Paulo. Você pegou? Eu devolvi. Tomei seu celular, peguei do bandido e entreguei. Pronto, agora vai receber ajuda, você tá machucada, que tomou um tiro. Aí a menina saiu dali, o que acontece? Você tira ela do surto psicótico do ambiente, ela vai com uma coisa que, entre aspas, nem existe, mas não faz diferença. Até ela sair do surto psicótico, entender que desencanou, que aquilo não existe mais, não existe argumentação naquela hora. Leva-se ela para um hospital, e nesse hospital, ela vai descobrindo, sai do surto, começa a perceber, então você tirou ela do surto, saiu do surto, acabou. Uma pessoa que está nervosa no meio de um bar brigando. Não adianta falar muita coisa. Aquela hora é a hora de você usar argumentos que serão funcionar. Rapaz, vem pra cá, segurança aí, tirar. Até que ela sai do surto e de repente, porra, o que eu fiz, velho? Aí quando ela vai refletir do que aconteceu. Então o processo de ajudar fora do corpo é a mesma coisa. As abordagens são assim. Observe que quanta argumentação eu estava usando, inclusive moralidade, sermão, ou filosofia, ou realidade. Aquilo não existe. Mas sabe que foi muito mais fácil. Os mentores são super inteligentes. Chegar para uma pessoa dessa e entregar para a esbagem, que para ela era importante. Ela saiu do surto e aí finalmente foi para o hospital, que ela nem sabia que tinha desencarnado. Foi a hora que foi possível fazer alguma coisa, tá? Eu estava falando de dimensões, que são essas frequências que nós andamos. Não se anda só fora em dimensões pesadas, né? Eventualmente os mentores vão levar você em dimensões altas. Vai acontecer. Mas, como eu falei, 90% das vezes não vai ser assim. Nas dimensões mais altas, você tenta... O que acontece? Ao você sutilizar, se você chega nela, lembrar de uma experiência de dimensão mais alta é mais difícil. Por isso que, inclusive, estamos lançando em breve, eu estou trabalhando já nisso, a técnica da gravidade. A ideia da técnica da gravidade é fazer você entrar na energia da Terra mais próxima do corpo e com isso sair do corpo mais fácil. Quanto mais denso ou mais próximo do corpo é a sua experiência, mais você vai lembrar. Porém, maior serão as densidades e as ilusões existentes ali. Mas é mais fácil de rememorar. Por isso que, inclusive, é uma técnica até para quem não tem projeção nunca, mas tem essa coisa de você ir para um lugar, né, mais propício às características físicas, ou quem está com recesso projetivo. Eu vou deixar bem claro isso no processo. Mas tem dimensões que vai mais alto. Então, um lugar desse, tá num lugar alto, com um mentor, em qualquer situação, ou uma frequência mais alta, e eles são incríveis, são lindas. Velho. Aí vem a beleza dos lugares, a facilidade,
o ambiente perfeito, cara, você vai em lugares assim, que são parques de água, os caras moram no meio, eu já fui em residência, que é no meio do mar, velho. Saía um negócio assim, do meio do mar assim, e ele nunca tinha tido, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha tido uma pessoa fora do corpo naquele lugar. Eu me comportei mal. Eu vinha voando, eu vi um negócio sair de dentro da água, cheio de vidro, bonito pra caramba. E vários apartamentos bonitos, assim, arredondados. Eu não sei dizer que era aquilo, era uma arquitetura impressionante. No meio do oceano, aliás, quem não moraria no meio do oceano se fosse possível, para fugir da bagunça aqui, do nada vir para cá, depois voltava para lá, uma vista impressionante. Aí que eu tava voando, aí o que eu fiz? Eu entrei pelo vidro de um lugar desse, entrei na janela de uma casa dessa. Entrei e tinha uma estante assim, eu me comportando errado. Mas eu não aguentei, porque era tão incrível aquilo que eu entrei. Nunca um morador, um espírito que morava naquele lugar, ele estava calmo, equilibrado, ele se assustou com a minha presença, ele sentiu minha presença na casa, na memória eu fui até a sala. Ele ficou olhando para mim assim, aí eu falei, calma, ele estava vendo uns negócios na estante dele que eram incríveis, assim. Sabe aqueles ambientes que você vai no lugar onde tem umas coisinhas que balançam, as coisinhas de luz, assim, então eu falei, não vou roubar nada. Eu falei, eu entrei aqui porque sua casa é linda. Ele não sabia, eu falei, eu sou encarnado. Eu falei para ele, eu tô fora do corpo. Não fique assustado comigo, não. Eu sei que a casa é sua, não tem interesse de bagunçar. Então, assim, eu me comportei de forma errada, mas eu não consegui não entrar naquela casa. Então, quando o mentor chegar para você, não faz isso que eu fiz, tá? Tenta agir de forma ética, também fora do corpo. Mas quando o mentor também chegar para você e falar, volte pro corpo, volta. Que é a hora que ele sabe que seu corpo vai ter uma alteração cerebral ou física, e também ele sabe que está na hora certa de se você voltar, que ele vai ajudar você naquele momento a rememorar. Se você passa um pouco mais do que ele falou, a grande chance de você perder a experiência inteira. Não é perder. Ela continua existindo. Mas você não vai lembrar. Aí dando mesmo, né? Aqui, né? Ali na mesinha. Valeu. E os mentores. Como se comportar com os mentores? Como eu já falei a vocês, mentor é uma coisa que a gente não vê. Eu demorei 30 anos para conhecer o Doc. O Doc é um mentor que me acompanhou. 30 anos para ele se apresentar. Tá? 30. Eu só consegui isso. Pode fazer um barulho de água é bom. Uma fonte. Eu só consegui isso estando na comunidade Hare Krishna, que é um lugar super calmo, tá? Onde as pessoas ali só comem coisas suaves. Eu comi comida vegana, claro, a semana inteira, os 5 dias que eu fiquei lá, numa casinha no meio do nada, com conforto bem pouco. Inclusive, no dia que eu tive a experiência, para você ter ideia, eu tirei uma aranha caranguejeira desse tamanho dentro do meu quarto. E foi tenso, assim. Eu não tive que. Ela tava. Eu tive que estar deitado, né? Quando eu olhei pra parede, tinha um monstro, olha. Sabe que você olha e fica assim. E ele, de pouco tempo depois, desceu um pouquinho mais, né? Aí eu fui ali, eu vi um negócio que tinha uns copos assim, as coisinhas de plástico que tinha. Aí eu, pô, velho, que coragem do estopor, velho. Você tem coragem? Você tinha coragem, Paulo? Sério? Não, eu morro de medo. Cara, ela é o tamanho da minha mão, assim, velho. Aí ela tava bem paradinha, assim, quieta. Sabe que a aranha caranguejeira tem 8 olhos. A aranha tem 8 olhos. 8. Então ela vê pela bunda, meu velho. E tem olhos no fiofó mesmo. Ela tem, é sério. Todo mundo tem, mas ela tem, mas o dela funciona. Com uma característica de observação. Aí eu peguei o negócio assim, fui bem devagar e falando assim: ó, sua aranha, eu conversando com a aranha, tá tranquilo. Eu não vou lhe fazer mal. Aí eu tava com isso, né? Aí travei. Aí eu consegui fechar a placa. Na hora que eu fui fechar, ela se mexeu, né? Aí travei ela assim, um negócio de plástico perfeito assim. Aí eu não sabia mais o que eu fazia, porque eu fiquei com aquele de plástico e fiquei preso na parede. Aí eu consegui vir com a aranha assim, devagarzinho pra cá, ela veio andando, aí eu peguei um coisinha do hotel, que era o menu, passei por baixo assim, aí travei ela embaixo da parede, né? Vi que ela subia, eu fui lá e fora e soltei a aranha lá no meio do mato lá, abri assim, joguei na verdade, fiz assim, joguei tudo no chão assim, ela foi andando assim, aí eu peguei as coisinhas com cuidado, levei de volta, falei porque eu tinha pegado a aranha. Isso me fez, de certa forma, entrar numa sintonia legal também, porque apesar de ser um bicho que normalmente a gente tem vontade de matar, né? Ou tem um certo tipo de... Nem matar não, mas... Se tem medo, você não dorme com um bicho daquele dentro do quarto, velho. Você tá dormindo ali, o bicho tá com você, apesar que tem gente que dorme, né? Mas eu não durmo.
Aquilo me fez talvez se utilizar bastante fora do lugar, o respeito pelos animais, a ponto de ter o Doc, no final da experiência, inclusive ele aparece com um monte de elemental sobre o corpo dele, um monte de serizinhos brincando com ele, eram umas crianças, umas fadinhas, tudo voando sobre o corpo dele, assim. Então ele tem uma conexão muito forte com os elementais. Eu nunca tinha visto um mentor conectado a elemental como eu vi o Doc. E aí, a forma de se comportar com o mentor é, você não vai vê-los, normalmente você vai acontecer, quando vê, você nem vai perceber que é mentor, tá? Eles são calmos, são simples, são alegres, são leves, e ao mesmo tempo, por fato de estar nessa questão de sutilidade, quase sempre você, por fato de não ver, e não vai ver, vai estar esse distanciamento que a gente pensa que está distante, mas não está, é uma questão de lógica da saída do processo, tá? A saída do corpo em apartamento. Se você mora em casa ou apartamento, Paulo? Apartamento. Nós moramos em apartamento também. A saída do corpo em apartamento, ela é bem mais complexa. Por quê? Primeiro que eu vivi em apartamento boa parte da minha vida, eu vivi em casa boa parte da vida. Eu tenho uma saudade incrível de morar em casa, apesar de saber dos riscos. Inclusive, a casa que eu morei, no dia do meu aniversário, 13 de julho, em Salvador, de 2001, acho, 2000, foi greve da polícia militar. Entraram na minha casa, eu estava sentado no computador. De madrugada, um cara com uma escopeta nas minhas costas, velho. Que beleza. Foi uma experiência incrível. Mas o cara no final foi gente boa comigo. Ele não... Ele não te deu um tiro? Não, mas assim, tipo, me tratou com algum, entre aspas, respeito, apesar de tudo. Acho que a forma que eu também agi, né? Calmo. Apesar que morrer, eu vou morrer em paz, eu pensei, né? A casa, você sai, você consegue ir na frente dela e sair voando, velho. Ou consegue olhar a rua, você consegue abrir a porta da sua casa e já tá na rua. No apartamento, não. Velho. No apartamento você tem que pegar elevador e escada. E aí entram dois problemas. Ou sair voando pela janela, que é o terceiro. Sair voando pela janela, normalmente você pode cair. Você decola e começa a cair, depende da frequência que você tá. Então você tem que primeiro fazer um check de como você tá, de pular. Você pula, quando não cai de vez, vai caindo aos poucos. Nem sempre você decola voando. Descer pela escada foi uma das experiências que eu fui, inclusive o meu irmão, o André, que tem um canal aqui sobre TCI, e através da transcomunicação e tal, e com equipamentos, ele começou a fazer experimento nas escadas do prédio e deu certo. Eu não sei por quê. Os espíritos gostam da escada dos prédios. Talvez seja o lugar onde eles não consigam também transitar pelo elevador. É a única passagem que tem. Então tem espíritos que dominam as escadas. E eles se encontram lá. Então descer pelas escadas do prédio, dependendo da frequência, pode ser uma coisa bem pesada. Lembra aquele filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith, que aliás vai ter o 2. Eu vi um comentário disso. Elevador, quando você abre a porta não tem nada ali, ou quando consegue abrir, quando não tem aquele poço, ou quando você entra no elevador, aperta os botões, não funcionam, ou vai para um lugar totalmente diferente, você não sabe qual é. Então eu passei a chegar na sala da minha casa, quando eu tenho a projeção clássica, onde eu levanto, encostar minhas mãos assim na minha própria conexão, entrar em contato com os mentores e me colocar e sair. Então, morar em apartamento tem essa desvantagem de você não conseguir. Isso não quer dizer que está melhor ou pior. Você pode morar na casa, a sua roupa pode ser pesada, dentro de casa pode estar difícil, a dimensão, a frequência que você acessou pode estar dentro de um processo complexo, mas pelo menos você não sofre. E principalmente se você mora numa casa afastado dos aglomerados das cidades, né, como São Paulo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, enfim, lugares onde você tem uma qualidade de vida melhor. Só 100 quilômetros daqui já é suficiente. De um ponto. A energia do lugar é muito mais complexa. Então, se você consegue isso, você tem além da própria segurança, normalmente o interior é um pouquinho mais seguro. Você tem uma tranquilidade muito grande de quem mora em casa. Tá? Essas foram algumas dicas de comportamento que a gente tem aqui, que a gente pode até bater um papo mais a fundo, colocando questões sobre o assunto depois num outro assunto aqui, para ver o que vocês passam. Sempre que eu falo desse assunto tem muita pergunta, leva-se a muito questionamento, mas esse foi o assunto dessa semana, até um pouquinho menor, viu? Eu tentei compactei bastante aqui. Dá 50 minutinhos. Compactei bastante, onde a gente pode depois aprofundar mais, mas é importante que você tenha como ideia de que sair do corpo é uma coisa, ensina a pessoa a sair. Vamos fazer técnica, e aí agora? Saiu do corpo, e agora? É esse o tema. Mais ou menos de comportamento. É como se um pai estivesse te dando dicas de como se comportar. Menino, olha a rua, né?
Quando passar no lugar, pede obrigado. Toma cuidado com estranhos, não aceita a comida deles, não acompanha. Então são dicas que são dadas, que a gente também faz isso fora do corpo, mais ou menos do que a gente tem aprendido. Principalmente a compreensão de o que e outra coisa, você andar num ambiente onde as dimensões mudam o tempo inteiro, onde há uma hostilidade muito forte, seres que tentam nos enganar, aliás, é outro comportamento que você não pode esquecer. É de conhecimento comum dos espíritos. É porque eu não quis me aprofundar aqui, tá? Por causa do tempo. Acabei conseguindo. É de comportamento comum dos espíritos, em absoluto, o conhecimento de que eles nos enganam e nós somos facilmente enganados. Então, por exemplo, você sai do corpo, quase todo mundo está inconsciente. Sai. Os espíritos sabem disso. Eles sabem que eles podem se passar por um namorado, por uma mãe, por um pai, por um filho, enfim, um amigo, uma pessoa que se admira. Fazer aquela autoimagem psicológica, jogando para você, na sua mente, a ideia de que eles são, você fica meio inconsciente assim, e você aceita para puxar suas energias. As nossas energias são importantes para eles, inclusive o comércio energético no astral, que é através desse processo energético que eles têm poderes, através da energia da matéria, energia de açougue, energia de gente, energia de, enfim, de coisas que nós fazemos. Os espíritos, assim como aqui também, o poder que dá no físico é a questão financeira. Quem tem dinheiro aqui tem poder. Né, consegue fazer coisas. Lá no astral o poder é energia. Então os espíritos mais poderosos, eles conseguem manipular muita gente pelo princípio disso. Então, os espíritos vão estar o tempo inteiro tentando te enganar no astral inferior. Não deixa, uma coisa que é um comportamento que eu faço, eu não deixo ninguém chegar perto de mim. Aliás, nem aqui. Você deixa alguém chegar perto de você aqui? Não deixa. O cara chegou perto, você fala, opa, você sai. No máximo no metrô, quando ele dá uma encoxada, né? Mas mesmo assim, você fica cabreiro no metrô. Você não pode, você deixa seu celular no bolso de trás no metrô? Não. Você fica com a mochila dando bobeira pra trás no metrô? Também não. Normalmente você joga ela, bota na frente, né? É zíper pra dentro. Zíper pra dentro. Essa aqui mesmo, a parte principal dela não é zíper pra dentro. Não é zíper pra dentro. Não é. A minha aqui. É pra fora. Não presta. Zíper pra dentro. Pois é. Quando vai, você bota ela na frente, sua, pra você proteger. Então a mesma coisa. Esse comportamento precisa estar contido de que fora do corpo não acredite em ninguém. Muita gente fala, Saulo, sonha com você. Saulo, vi você fora do corpo, balela, tá? Então é isso aí. Um abraço, não é um espírito enganando, tá? Um abraço para vocês, até a próxima semana. Obrigado, Paulo, obrigado, Caritazinha, tá aqui com a gente. A gente se vê, muita paz, muita luz, FI. Fui.